Nós estamos nesse segundo sábado falando sobre os santos que abalaram o mundo, e não somente que abalaram o mundo, mas ainda continuam abalando com a sua vida, com o seu testemunho, como santos que intercedem por cada um de nós, que estão junto ao Pai, rogando por cada um de nós que estamos aqui nessa luta, aqui nessa terra. A nossa luta aqui nessa terra, nós sabemos que também é passageira, mas enquanto nós estivermos aqui, como homem, como mulher, como carne que somos, ainda existe uma possibilidade de lutarmos pela santidade, E para mim é uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre São João Paulo II. Sou muito suspeito em falar sobre este homem maravilhoso, que é o meu santo de devoção. No meu início de conversão foi em abril de 2005. Um mês depois o Papa veio a falecer, em maio de 2005. Não pude aproveitar muito esse tempo de conversão apaixonante, em seguir tudo o que ele vivia, pregava, especialmente para nós jovens. Mas até hoje, a minha meta de chegar ao céu, claro, me encontrar com Jesus, com Nossa Senhora, mas depois com São João Paulo II. Se Deus me der essa graça de chegar ao céu, de lutar por isso, de conquistar o céu. E através desse homem, deste santo, quando eu olho para João Paulo II, São João Paulo, eu consigo enxergar a possibilidade de ser santo também aqui na terra. Nós estamos falando de 12 anos atrás, 10 anos, 12, um santo que viveu no meio de nós. Talvez muitos aqui não eram nascidos ainda. Quem nasceu até 2005 aí, levanta a mão. Olha aí, a maioria não nasceu. Estou me sentindo velho já, né? Se tem alguém aqui de 2005, tem 10 anos. É a Letícia que levantou a mão. A Carol também foi junto, né? Então nós estamos falando de um homem que viveu nos nossos dias de hoje, na nossa atualidade, no nosso jeito de ser, homem, mulher, um homem que percorreu esses caminhos e viveu tudo isso, aqui, nos dias de hoje, nos tempos de hoje, nesses séculos que se passaram, até chegar até nós, somente para nos mostrar a possibilidade, aqui hoje, a cada um de nós também, de lutar pela nossa santidade. A santidade não é construída de emoções, a santidade não é construída de momentos apaixonantes somente com Jesus. A santidade, muitas das vezes, é construída através do sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem santidade. Se não tem amor, não tem santidade. Todo sacrifício e todo amor exige de um homem, de uma mulher de Deus, uma renúncia, um desejo muito maior. É muito lindo quando nós cantamos isso, eu abro mão de tudo, mas se colocarmos na prática, talvez não fique um aqui dentro, a começar por mim. Eu abro mão de tudo mesmo, só para ter a Ti. Esqueço o meu futuro só para Te seguir. Se Jesus viesse hoje para você e falasse: abandona tudo que você tem e vai lá para o Acre agora, que é lá que eu vou fazer de você um santo. É abrir mão de tudo. Para que eu possa começar a falar de São João Paulo II, eu tenho que voltar lá em 1920. Muito tempo. Foi quando São João Paulo II, em Wadowick, nasceu na Cracóvia. Ali começou a nascer um homem para o mundo, um homem que se entregou,
um homem que, quando saiu do ventre da sua mãe, já estava com o futuro traçado pelas mãos de Deus. Karol Wojtyla, como era chamado, antes de ser chamado João Paulo II, o seu nome de nascimento era Karol Wojtyla. Ele nasceu de uma família que era muito patriota, uma família que realmente tinha orgulho de falar que era polonesa, e vivia nessas raízes o desejo de estar ali com o seu país, que enfrentou momentos difíceis através do nazismo, do comunismo, muitas tribulações, muitas guerras, muitas mortes. E Karol foi começando a crescer no meio dessas guerras, vendo seu pai ir para a guerra, vendo a sua mãe falecer quando ele era muito criança ainda. E muitas das vezes o seu pai partia para a guerra e Karol ficava somente com o seu irmão. Ele tinha mais uma irmã, mas também veio a falecer, algo que ele não comentava muito porque o machucava, porque doía no peito. Mas ali também nascia um homem que estava sendo forjado. Você imagine se um homem que nasceu no meio de uma guerra, no meio de um país que até então era comunista, venceu, passou por cima. Imagine o que ele poderia conquistar depois de ter vivido tudo isso. Como eu falei, quando Karol tinha 9 anos, ele perdeu sua mãe, uma criança, perdeu a sua referência de mãe, aquele afeto de mãe, já não estava mais com ele, aquela mãe para cuidar, para o proteger. Mas o seu pai assumiu esse papel para cuidar desta família, como um verdadeiro homem que cuida da sua casa, que cumpre os seus objetivos de educar os filhos, de cuidar dos filhos. Mas desde muito cedo, no coração deste homem já havia esse desejo de estar com Deus, porque assim como a sua família também era frequentadora de ir na Santa Igreja, e ele ia junto. Chegou até um certo ponto na sua infância que ele chegou a ser coroinha, chegou a um tempo aí, mas muitas vezes quando a guerra assolava aquele país, eles ficavam sem sair de casa, sem poder ir até a Santa Missa, muitas vezes se esconderem, para que a sua vida fosse protegida. E esse forjar, quando acontece no nosso coração, ele gera um impacto dentro de nós, capaz de chegarmos a lugares muito mais altos, muito mais altos. Algo muito interessante na vida deste homem, ele foi um grande esportista, ele gostava de praticar muitos esportes, principalmente esquiar, era uma das suas paixões. Até mesmo quando foi papa, ele fugia muitas vezes do Vaticano, somente com 2 seguranças mais ou menos, para ir até as montanhas da Suíça, para esquiar, sem ninguém ficar sabendo. Ali ele chamava todos os seus amigos de infância, para que eles pudessem desfrutar desses momentos. A não o chamar como Papa João Paulo II, mas sim como Karol Wojtyla, aquele amigo. E algo muito interessante no coração deste homem, ele sempre foi muito solidário às pessoas que caminhavam com ele. Certa vez, em meio àquela guerra, ele viu amigos ajoelhados serem assassinados pelos comunistas, pelos nazistas, na sua frente. Estavam ajoelhados e aqueles homens atiraram nos seus amigos, na sua frente. E ele conviveu com tudo isso. Aí chegou mais uma vez a guerra, e o seu pai já estava muito de idade avançada, mas como o seu pai era muito patriota, ele falou: eu vou para a guerra mais uma vez. Karol até tentou segurar o seu pai, conversou até com um sacerdote, que era muito seu amigo, falou: tenta convencer o meu pai a não ir para a guerra, porque ele vai morrer. Ele nem aguenta andar direito, mas o pai dele falou: eu tenho algo a cumprir com o meu país, e eu vou.
E ele foi. Ele foi para a guerra, ele voltou. E um tempo depois já, o pai de Carol Wojtyla veio a falecer. Ele já estava passando dessa transição da adolescência para a juventude, mas mesmo assim, ele estava sem aquele que o guiou. Mas algo muito interessante, que eu pesquisei um pouco, que o pai de Carol Wojtyla uma vez deixou um livro para ele, chamado Como Conversar com o Espírito Santo. E contam que ele levou esse livro até o dia da sua morte. Desde o dia que ele ganhou esse livro do seu pai, ele levou até o dia da sua morte. Conversava com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Não deixou um dia sequer de conversar, de se reeducar. E essa também é uma lição para cada um de nós que queremos caminhar com Deus. Se queremos caminhar com Deus, se queremos viver a santidade, nós precisamos falar com Ele todos os dias. Mesmo que vai chegar um ponto da nossa vida, vai chegar um ponto da nossa velhice, que muitas vezes nós não teremos nem voz, como aconteceu com João Paulo II. Quando chegou na sua idade, não tinha nem voz, não tinha nem visão mais. Mas ele não deixava um dia sequer de conversar com Deus. Quando conversamos com Deus, entramos em intimidade com Ele. E essa intimidade nos leva até o céu. Jesus, Ele coloca no céu aqueles que são seus amigos. Diz a palavra, né? Já não vos chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Deus quer amigos. Amigos que lutam por Ele, amigos que estão com Ele. Não é assim uma verdadeira amizade, né? Está a todo momento, a toda prova, e aconteceu isso. Carol Wojtyla tinha um verdadeiro amigo chamado Jesus. Os seus amigos ele perdeu na guerra, muitos. Em 1942, este homem, ele nasceu em 1920, né? 22 anos depois do seu nascimento, ele entrou para um seminário clandestino na Polônia, em Cracóvia. Por que clandestino? Porque por causa da guerra também era proibido, né? Que se formassem novos padres, que a igreja atuasse naquele país, e ele teve que ir para um seminário clandestino. E muitas vezes no meio desse tempo, ele também foi para a guerra quando estava no seminário. Ele chegou até ir para um campo de concentração, até na Alemanha, sem o seu gosto. Não queria ficar longe do seu país, mas teve que ir. Voltou para a Polônia. E o mais interessante é que os padres enxergavam em João Paulo II, que antes era chamado de Carol Wojtyla, um homem completamente mariano. Enxergaram isso nele. Desde quando bateram os olhos neste homem, enxergaram que ele era um homem mariano. E antes mesmo de ele entrar no seminário, ele já estudava o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Não começou quando ele era papa. Desde quando ele era seminarista, esse livro já o acompanhava. Um verdadeiro mariano, que estava disposto a viver o faça-se. Faça-se. Faça-se a tua vontade na minha vida. Ele se tornou padre em 1946. Se tornou sacerdote para a igreja. Ali estava começando um verdadeiro sonho de Deus para este homem. Aí eu começo a me perguntar, por que na nossa humanidade São João Paulo II foi conhecido como um dos homens, um dos papas, que foi voltado também para a juventude? Porque desde a sua juventude, isso já começou a ser forjado. Então ele começou a conhecer os anseios do coração de um jovem. Ele viveu esses anseios, ele viveu o abandono dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Ele viveu tudo isso que nós vivemos hoje.
Ele viveu na pele essa juventude, também essa juventude que se entregou a Deus. Ele viveu isso também, essa entrega a Deus, esse despojamento a Deus. Ele viveu tudo isso para que ele pudesse falar a mim e a você: jovem, vós sois fortes, jovens, vocês têm um mundo ainda para conquistar. O Papa sempre falava: vocês são a esperança da humanidade. Ele falou isso para nós, que nós somos a esperança para os dias de hoje. Nós somos a esperança. Em julho de 1958, o Papa Pio VI nomeou como bispo auxiliar de Cracóvia Karol Wojtyła. Foi um processo que começou a acontecer. Ele ainda não era arcebispo, né? Foi ali como um bispo auxiliar ainda. Mas ali também Deus já começou a trabalhar dentro do seu coração. Tudo isso que estava acontecendo sem ele imaginar. O que vale muito lembrar, antes mesmo de ele ser bispo auxiliar, quando ele era sacerdote ainda, ele visitava muito a Itália, e ele ia muito a São Giovanni Rotondo, onde morava São Pio, que era o seu confessor. Ele só se confessava com São Pio. Em uma certa confissão, ele chegou até São Pio para se confessar. E quando ele estava para ir embora, São Pio olhou para ele e falou: você haverá de ser um grande papa ainda. E ele saiu calado da presença de São Pio. E ele falou assim: e haverá muito sangue e muito martírio. E ele não falou nada. E se retirou da presença de São Pio. Ali naquela hora eu tenho certeza que o coração dele bateu mais forte. Eu acho que em primeiro lugar de medo, né? Aquele medo. E todo esse processo na vida de João Paulo II começou muito cedo. Desde quando ele se tornou padre, desde quando ele entrou para o seminário, foi algo muito cedo. Com 20 anos ele já estava dentro do seminário, com 25, 26 anos ele já era sacerdote. Tudo aconteceu muito novo na vida dele. Ele não estava esperando que isso acontecesse tão cedo, mas algo que ele vivia e viveu até o último dia do seu papado, é que ele estava abandonado nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ele estava entregue, com alguém que abre os seus braços e fala: está aqui, Senhor, faça o que queres da minha vida, faça o que queres no meu coração. No dia 3 de janeiro, em 1958 ele se tornou bispo auxiliar. Em 1964 ele foi eleito como arcebispo de Cracóvia. Então demorou muito tempo, né? Mais de 10 anos, né? Não, menos de 10 anos, 8 anos. E ele foi eleito arcebispo de Cracóvia para cuidar de todo aquele rebanho. Em meio ao comunismo, em meio ao nazismo, o Senhor colocava ali um homem cheio de vigor, um homem cheio de ousadia, de coragem. E era um homem que entrava onde quer que fosse, que não tinha medo. Se perdesse a sua vida, ele a ganharia, como diz São Paulo. Em uma das cartas para nós jovens brasileiros, ele falava sobre isso, né? Que a nossa juventude precisaria ser como São Paulo, muitas vezes perder para ganhar, muitas vezes. E ele não se importava onde ele estava vivendo, mas uma coisa só ele queria viver: o amor. Todo aquele preconceito que o nazismo pregava naquela época: ou você é assim ou você vai ser morto, ou você faz isso ou você vai ser morto, você e a sua família. Aquilo ali entristecia o coração deste homem, mas ele poderia muito bem ter revidado a tudo isso. E o que ele fazia? Ele pagava com amor, ele pagava com sacrifícios, ele pagava com a sua vida, com o seu amor nesta terra. Nem um minuto sequer ele não deixou de ser quem era,
pela situação que o seu país vivia. Foi o mesmo. E isso começou a correr nos ouvidos do governo. Começaram a odiar realmente Karol Wojtyła. Começaram a olhar para ele como uma ameaça, como alguém que poderia destruir algo que foi construído por eles. Começaram a enxergar através deste homem, um homem que poderia acabar com tudo aquilo que o inimigo de Deus havia plantado naquele país. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele realizou. E um processo muito rápido mesmo. Quando ele foi eleito bispo auxiliar ainda, eu estava até passando. Quando ele foi eleito bispo auxiliar, ele escolheu um lema para a sua vida de bispado. E a palavra foi totus tus, todo teu. Porque como ele vivia mergulhado no tratado desde quando era seminarista, quando ele se tornou bispo, ele escolheu essa palavra, totus tus. E essa palavra foi até o seu papado, até no seu brasão, né? Totus tus, todo teu, todo. É isso que ele levou. Olha como foi muito rápido. Em 26 de junho de 67, ele foi criado como cardeal. Foi muito rápido, um processo muito rápido. Ele foi eleito um dos cardeais mais novos no mundo até hoje. Um dos cardeais mais novos. Ele tinha 47 anos, se eu não me engano, 47, 48. Um dos cardeais mais novos eleitos no mundo. E Deus ali já estava traçando um plano na sua vida. Eu acho que nessa hora ele começou a se lembrar do que São Pio falou para ele, né? Haverás de ser um papa. Quando ele pegou aquele chapéuzinho ali, ele falou: eu tô perto, hein? Claro que ele não pensava isso, né? Ele ficava imaginando, e não é que o meu amigo falou. Quando ele era bispo, quando ele já era cardeal, tinha uma amiga sua que estava sofrendo através de um câncer, e ele resolveu escrever uma carta para São Pio, porque ele conhecia muito São Pio, já sabia das curas, dos milagres que São Pio realizava, e enviou uma carta para São Pio, escrevendo realmente isso: meu caro amigo, Padre Pio, eu tenho uma amiga minha que se chama, se eu não me engano, era Ivone, e ela está padecendo, ela tem 3 filhos, ela foi para a guerra, ela sobreviveu na guerra, mas hoje ela está assolada pelo câncer. E se isso tocar o seu coração, eu quero vos pedir que faças algo por essa minha amiga. E São Pio estava com outro sacerdote que o ajudava e olhou para ele e falou assim: eu acho que nós podemos ajudar ele, né? E passaram-se 3, 4 dias, aquela mulher estava curada. E João Paulo II, ainda era Karol Wojtyła, mandou mais uma carta agradecendo São Pio. Ele falou: eu sabia que eu podia contar com você, meu grande amigo, Padre Pio. Esta intimidade com Deus, esse aproximar-se de Deus, conquista o coração do homem, atinge as áreas da nossa vida. O que João Paulo II fez, de amar até ao extremo tudo que podia amar, muitas vezes ultrapassou os limites da sua vida para se achegar até cada um de nós. É algo muito interessante. João Paulo II acreditava que os preconceitos, que o machismo, que tudo isso que era pregado poderia ser derrubado com o amor, principalmente em seu país. E se eu tivesse que resumir uma palavra do papado de João Paulo II, é essa: amor, 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 amor. Ele tinha amor por cada um, independente de quem era. Ele amava, 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 sem querer nada em troca. Ainda
quando ele era sacerdote, ele costumava muito a lembrar-se da sua família, do que fizeram por ele para ele chegar até onde ele estava naquele momento. O mais interessante deste homem é que ele nunca deixou as suas raízes. Foi um homem que amou os seus até onde ele podia, até onde as suas forças, não somente os seus da sua casa. Eu nunca vi um homem amar tanto o seu país como João Paulo II. Eu nunca vi um homem lutar tanto pela sua nação como João Paulo II fez. Um homem que acreditou que a sua nação poderia ser liberta. Vejam só, meus amados, se um homem só foi capaz de destruir o comunismo de um país, o que será que uma juventude é capaz de fazer pela nossa nação? Ele falou isso quando esteve aqui no Brasil. Ele falou: vocês estão renascendo em um momento em que o Brasil está passando por momentos difíceis, mas eu quero falar para vocês, vocês são a esperança para que o Brasil vença. Ele falou isso para nós jovens quando esteve aqui, que nós somos essa esperança, que nós somos essa esperança. E não foi à toa que este homem entregue nas mãos de Nossa Senhora começou a viver na sua vida realmente algo que o levaria a viver algo muito maior. O Senhor já estava o preparando. Preste atenção que nós estamos falando de um simples santo. Nós estamos falando de um santo que foi papa, de um santo que guiou a igreja, de um santo que foi sucessor de São Pedro. Lá no começo, quando Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele foi um dos sucessores que comandou, que nos guiou. Aí, como eu falava, ele foi um dos cardeais mais novos da história. Ele foi eleito papa no dia 16 de outubro de 1978. Só para a gente pegar aqui, ó, ele foi cardeal em 1967 e ele foi eleito papa em 1978, 10 anos depois. O papa mais novo da história, eleito na Santa Igreja. Até então não tinha sido eleito nenhum papa fora da Itália. Foi o primeiro papa a não ser italiano eleito, um polonês. Por que será que Deus queria um homem polonês à frente da sua igreja, que vivia em um país comunista, assolado pelo nazismo, para que ele pudesse mostrar que através da sua vida não somente o mundo poderia mudar, mas principalmente o seu país. E algo muito interessante, quando o Papa foi eleito, quando João Paulo I faleceu, foi algo que ninguém esperava. Ninguém esperava, né? Até então os cardeais estavam esperando que, né, cardeais mais velhos fossem eleitos, e ninguém esperava. Até que se passaram 8, como que eles falam? 8, não é conclaves, né? Mas 8 eleições ali, até chegar a dar certo, né? Saía fumacinha preta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Olha como demorou. Eles não estavam entrando em um consenso. Eles não sabiam que o Espírito Santo já estava guiando Karol Wojtyła para ser papa. Estavam travando uma batalha dentro de si para ele não ser eleito. Mas quando o Espírito Santo faz algo na nossa vida, lembra daquele livro que ele ganhou do seu pai? Fale com o Espírito Santo todos os dias. Foi isso que ele fez. O seu nome, ele falou: eu vou escolher João Paulo II em homenagem a João Paulo I. Por isso foi João Paulo II. E o primeiro lugar que ele quis visitar foi a Polônia. Primeiro lugar. E até então ele foi o primeiro papa a sair da Itália, começar a percorrer. E ele falou: eu quero ir para a minha terra, onde o comunismo está plantado. É lá que eu quero ir. E o governo proibiu que João Paulo II entrasse.
na Polônia. Aí então nasceu o cerco de Jericó. Se vocês não sabem, nasceu na Polônia, na Cracóvia. As pessoas daquela igreja começaram a fazer um cerco de Jericó para que o Papa pudesse ir até a Cracóvia. E o que aconteceu no último dia? O governo liberou que João Paulo II estivesse na Cracóvia. E naquele momento, o comunismo começou a perceber que a sua derrota estava muito próxima. E na hora que ele entrou naquele país, as pessoas, a multidão, começou a ir ao encontro de Karol Wojtyła, João Paulo II. E ele começou a viver uma verdadeira radicalidade, não somente em sua vida, e viu naquele país o comunismo ser destruído. Não é à toa que em 1989, o muro caiu. Não porque João Paulo foi lá e derrubou. Se um homem foi capaz de derrubar um muro, o que nós somos capazes de fazer pela nossa nação? O que nós somos capazes de fazer pela nossa cidade? Um homem que não usou forças. Se fosse necessário, ele usaria. Tem fotos dele segurando armas com seus companheiros na guerra. Foi um homem que defendeu o seu país com unhas e dentes. Mas nesse momento, ele usou somente de algo que o levou até o papado: do Espírito Santo de Deus e da Virgem Maria. Não é à toa que, onde que eu anotei aqui, só não lembro o ano certinho. Não foi à toa que os russos estavam preparando um atentado para tentar matar João Paulo II. E quando ele estava dentro daquele papamóvel, que até então o papamóvel ele não era coberto, ele era aberto, sem vidro, era aberto, ele ia em cima daquele carro ali, escancarado para a galera. Não tinha vidro à prova de bala, não tinha nada. E quando ele estava passando com o papamóvel na praça de São Pedro, apareceu um homem e atirou. Disparou 3 tiros em direção a João Paulo II. E o acertaram. E imediatamente o levaram para o hospital. Imediatamente. O levaram para o hospital. E realmente ele estava praticamente morto, porque o lugar onde a bala entrou ele começou a perder muito sangue. No meio deste procedimento, tiveram que cortar até um pedaço do seu intestino. E ele viveu assim durante o seu papado inteiro, sem um pedaço. Mas ele sobreviveu. E 1 ano depois, e não é à toa que este homem foi consagrado a Nossa Senhora através do tratado, ele foi atingido por essa bala no dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. No dia de Fátima, ele foi atingido por essa bala. 1 ano depois, no dia 3 de maio, ele foi a Fátima como Papa, levou a bala e falou: se possível, eu quero que vocês coloquem esta bala na coroa de Nossa Senhora. E aqueles homens deram um jeito de reconstruir a coroa e começaram a encontrar lugares para tentar colocar aquela bala e não conseguiam achar. E eis então que eles estavam fuçando e viram um furo do tamanho da bala, que cabia exatamente na coroa. E é onde está essa bala até hoje, naquela coroa. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: a mão de um homem apertou o gatilho que disparou a arma. A outra mão, a mãe de Deus, a desviou para que eu estivesse vivo. Um homem dependente de Maria. Totus tus, todo teu. Um homem que se entregou, um homem que se abandonou. Se nós ficássemos falando de João Paulo II aqui, acho que nós ficaríamos vários dias falando de toda a sua vida, de tudo aquilo que ele viveu, se entregou. Desde muitos encontros, através do seu papado, santos foram beatificados, canonizados, como São Pio mesmo, o seu amigo, como Madre Teresa de Calcutá foi beatificada no seu papado, como Santa Faustina, que também era da Cracóvia, foi
canonizada através das suas mãos como Papa. Muitos amigos seus, muito entregue. Eu vi uma imagem ontem fantástica assim de João Paulo II segurando nas mãos de Madre Teresa e a cabeça dele encostando na cabeça dela, como grandes amigos que venceram, que estiveram com João Paulo II. João Paulo II é nos nossos dias atuais o homem a ser visto como exemplo, um homem a ser visto não somente por nós homens, mas também por vocês mulheres, a lutarem pela santidade, a vencermos, a saber que neste mundo havereis de ter aflições, como diz na própria palavra, mas eu venci o mundo, disse Jesus. E foi isso que carregou João Paulo II, São João Paulo II, a anunciar esta palavra, a levar esta palavra, a carregar. E lembra-se do que Pio falou para ele, que o seu papado seria marcado por sangue e por martírio. Ele foi atingido por aquela bala, o sangue e pelo martírio. Um homem que lutou, um homem que sofreu, mas acima de tudo, um homem que se sacrificou pela igreja, pelos homens, pelos jovens, pelos enfermos, pelos idosos, por todos. Um homem que não pensou duas vezes em dar a sua vida pela igreja. E isso que João Paulo II viveu, ele levou até cada um de nós. Levou até cada um de nós. Só para vocês terem uma ideia, ele visitou mais de 129 países. Mais de 129 países esse homem percorreu. Só por isso ele já devia ser santo. Um homem que percorre 129 países, um homem que fala mais de 7 línguas, era um homem completamente dedicado, estudioso. Mais de 1 milhão de quilômetros percorridos pela face da terra, como Papa. Por onde ele andava, sabe qual era a sua marca? Ele fez isso quando ele pisou na sua terra natal, a primeira vez na Polônia. Ele descia do avião e beijava o solo onde ele estava pisando. Aquele solo se tornava santo, santo, santo. O único lugar que ele beijou todas as vezes que ele esteve foi aqui no Brasil. Os outros lugares ele só beijou quando foi pela primeira vez. E aqui no Brasil, as 3 vezes que ele esteve, ele beijou as 3 vezes o nosso solo. E nós achamos que ainda está algo errado em morar aqui na nação brasileira, porque nós muitas vezes somos covardes. Eu me lembrava do que São João Paulo falava para a nossa nação, e me lembrava do que muitos homens brasileiros já alertavam, o que nós vivemos hoje aqui na nossa nação. Homens que morreram, homens que muitas pessoas não ouviram, como o Dr. Enéas. Eu escutava ele hoje, assisti ele hoje, um homem completamente inteligente que alertou e o povo o debochava. Ele deve estar dando risada lá no céu agora. Olha aí, vocês estão vivendo o que vocês merecem. Eu avisei. Meu nome é Enéas. Eu falava assim, né? E não foi à toa que João Paulo II, quando esteve aqui no nosso país, não somente o beijou, mas o consagrou a Nossa Senhora. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele visitou mais de 35 cidades, andou mais de 40 mil quilômetros no nosso país, somente para proclamar que esta nação precisava de uma juventude disposta a se sacrificar pelo Senhor. Sem sacrifícios, jovens, nós não chegamos a lugar algum. Sem sacrifícios, nós só somos jovens. Ele falou na carta para nós brasileiros: nós seremos como jovens fogo de palha. Esta foi a palavra que ele usou. Sem sacrifício, nós somos como jovens, como fogo de palha. Fogo de palha.
Mas o Senhor sabia que tudo isso que ele viveu não precisava só ficar marcado, mas precisava estar enraizado em nós, para que nós pudéssemos viver um pouco do que São João Paulo viveu. Ontem, quando era mais ou menos 1h da manhã, mais ou menos, eu estava assistindo muitos vídeos de muitos estudiosos, de muitos testemunhos. Toda essa história que eu contei para vocês foi de um cardeal que acompanhou João Paulo II desde quando ele era seminarista, até o seu último dia de vida estava do seu lado. E eu li esse livro inteirinho quando eu comecei na minha caminhada. Ele contava tudinho, porque ele foi a única pessoa que esteve do primeiro dia quando ele entrou no seminário até o último dia do seu papado. Muitos testemunhos, muitas histórias, muitos lugares que ele pisou, muitos. Saía na calada da noite no Vaticano para visitar as pessoas que dormiam na rua, com uma roupa preta, com uma capa preta, para que ninguém o visse, como o Papa Francisco faz hoje também. Uma vez por mês ele sai do Vaticano para visitar as pessoas na rua, sem que ninguém saiba. João Paulo II fazia isso. Algo que João Paulo II também começou a fazer, ele começou a renunciar a todas as regalias que no papado tinha, não porque os papas queriam isso, mas era algo que era da tradição, e ele começou a mudar algumas coisas, né? Desde usar aquele sapatinho chique e tudo mais. Não, ele queria ter o sapato dele, ele queria ter a roupa dele. E ele começou a viver esta entrega, começou a não querer depender das pessoas para cuidar de si, mas a deixar que o Espírito Santo o guiasse, a deixar que a Virgem Maria Santíssima o cuidasse dos seus passos, guiassem os seus caminhos. E foi se passando o tempo. E ele começou a visitar. Eu assisti um vídeo ontem maravilhoso, quando o Papa visitou o Japão. Que coisa maravilhosa. Aquele país que até então era completamente fechado ao catolicismo, mas juntou uma multidão naquele lugar. Olha como esse homem era dedicado. Ele conheceu um sacerdote no Vaticano japonês, e toda semana, 6 meses antes dele ir para o Japão, toda semana ele pedia que esse sacerdote rezasse a missa para ele em japonês, para que ele aprendesse japonês, que ele queria rezar a missa em japonês no Japão. E eu assisti o vídeo, ele rezando em japonês. O olho daquele povo brilhava. Imagine o que aquela nação pensava. Se este homem que nunca pisou aqui aprendeu a falar a nossa língua para anunciar o nome de Jesus, é porque é algo muito importante Deus quer realizar no meio de nós. Um homem que se entregou, um homem que não mediu esforços. Tantos lugares que visitou, como o México. Eu assisti ontem também quando ele foi no México, um estádio lotadíssimo, e ele exortava aquela juventude, ele exortava aquele país a voltar-se para o Senhor, a entregar-se para o Senhor. Ele falava com tanto vigor, eu começava a olhar para ele ontem, o vigor que ele falava, a certeza que ele falava. As pessoas, os cardeais, os bispos que estavam atrás olhavam espantados com a firmeza que este homem falava, sem ter medo das consequências, sem ter medo do que o levaria, o que ele denunciaria, o que ele pregaria. Como nós cantamos, eu abro mão de tudo só para ter a Ti, só para Te seguir, Senhor. Esqueça o meu futuro para estar na Tua presença. Foi isso que aconteceu com João Paulo II. Mas ao longo da sua vida começaram
acontecer também muitas doenças, não só essa de estar com a metade do seu intestino. Ele teve hérnia de disco, apêndice, problemas com bronquite, inúmeras doenças, muitas doenças. Um homem que realmente foi provado, até chegar a ter o mal de Parkinson. É Parkinson, é isso? Parkinson, tá certo? Até chegar a esta doença, né? Começava a tremer as suas mãos, as suas pernas, mas um homem que não parou um minuto sequer de testemunhar a Jesus na sua vida. Sabe, eu acho muito lindo a vida de São Pio, que recebeu aquelas chagas de Jesus. O que São Francisco fez, deixou toda a riqueza que a sua família tinha, ficou nu para viver uma vida inteiramente entregue ao Senhor. Mas o que São João Paulo fez, aqui nessa terra, por cada um de nós, se estamos aqui hoje, vivendo essa graça, lutando pela santidade, nós devemos muito a João Paulo II. Um homem que sempre falou que eu e você que estamos aqui somos a esperança. Somos a esperança. A esperança para um mundo melhor. Se João Paulo II acreditou, e aonde ele pisou, ele levou esperança, ele levou amor, ele levou fraternidade, por que nós não podemos acreditar que o Senhor tem isso para nós? De tanto amor que ele tinha para a juventude, o Senhor me provocou a partilhar essa palavra com vocês. Você pode guardar aí, na carta de São João, no capítulo 4, no versículo 4, fala bem assim: vós, filhinhos, sois de Deus, e vós vencestes o maligno, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo, e o mundo não os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em outras traduções vai falar, né? Vós sois jovens e vencestes o maligno. É esta força que ele sempre mostrou para a nossa juventude, que nós somos fortes, Não existe algo mais forte do que um jovem com o seu coração entregue à vontade do Pai, à vontade de Deus. E algo que eu queria deixar aqui para vocês, um pouco daquilo que João Paulo II deixou para nós de mais rico, uma das coisas mais ricas. Ele deixou para nós o catecismo da Igreja Católica. Foi João Paulo II que começou a trabalhar, a se debruçar para o catecismo que nós temos hoje, através de João Paulo II. Como se ele estivesse deixando: ei, este livro é aquele que pode nortear a sua vida, a sua fé. Se você tem dúvidas da sua fé, se você tem dúvidas de qualquer que sejam as situações dentro da nossa igreja, procure no catecismo, você vai encontrar. Porque este homem se debruçou, se entregou para que esta graça chegasse até nós. Estamos aqui. Como muitos outros, ele fez inúmeras catequeses sobre a teologia do corpo, para que realmente nós, homens e mulheres, pudéssemos entender cada parte do nosso corpo, o que cada parte do nosso corpo tinha de valoroso, de precioso aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Ele começou a fazer catequese, ele foi o primeiro papa a começar com as catequeses. Toda semana tinha uma catequese nova, e ele, nessas primeiras catequeses, começou a falar sobre a teologia do corpo. Se possível, daqui a algum tempo nós vamos começar a trabalhar isso no nosso grupo, através das nossas pregações, sobre a teologia do corpo. É algo fantástico. Se estamos batendo a cabeça ainda com a nossa sexualidade, com a nossa falta de castidade,
através desse estudo, através dessa graça, algo vai mudar na sua cabeça, no seu coração. Foram catequeses fantásticas. Nós começamos a entender como o nosso corpo é trabalhado. Cada área do nosso corpo tem um sentido. Para a ciência, para os estudiosos também, mas para Deus, cada parte do nosso corpo tem um sentido diferente. E nós precisamos entender isso. Olha, durante seu papado ele realizou 51 catequeses sobre a Virgem Maria. 51. É muita. Um homem mariano. 51 catequeses sobre a Virgem Maria. 31 catequeses sobre o Espírito Santo. Um homem independente, que não se cansou em ensinar o seu povo, de mostrar para o seu povo o que era de melhor. Sabe o que é mais lindo em João Paulo II? Se você pegar qualquer carta dele, qualquer encíclica, qualquer catequese dele, você vai falar: nossa, parece que ele proclamou ontem essa catequese. De tão atual, principalmente as catequeses que falam sobre nós jovens. Parece que é o que estamos vivendo hoje. Eu chorava ontem, 1h da manhã, eu assistindo a catequese que ele fez aqui no Brasil. Parecia que ele estava falando comigo naquela hora. O que eu precisava fazer para ser santo aqui nessa terra. Eu comecei a chorar. E eu começava dentro do meu peito ali a trazer aquilo para a minha vida. O desejo de sonhar com isso. Olha aqui algo interessante que João Paulo II falou em uma das suas cartas. Sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma, um mistério insondável. Sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma, um mistério insondável. Sem Jesus Cristo nós somos como desconhecidos. Não adianta você ter RG, CPF. Sem Jesus você se torna um desconhecido. Desconhecido. É como aquela palavra, que Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E a palavra fala: se estamos longe da videira, este ramo seca e é lançado ao fogo. Mas se estamos nesta videira que é Jesus, como este ramo, tudo que pedires ao meu nome, e se escutarem as minhas palavras, tudo que pedires eu o darei. Porque a videira é Jesus. João Paulo II não se desgarrou da videira que era Jesus, que é Jesus. Olha aqui algo maravilhoso para a gente finalizar. Que eu falava da carta de João Paulo II a nós jovens aqui do Brasil. Ele falava assim: a juventude é um grande dom divino, é uma riqueza singular do homem. A juventude é um dom que ninguém pode comparar a nada neste mundo. Para nós jovens, nós somos muito ricos para Deus. Nós temos algo precioso dentro de nós, na nossa juventude, que ninguém na face da terra tem. O brilho dos olhos de um jovem não se compara. O coração de um jovem, quando se abandona nas mãos do Senhor, não se compara a nada, porque é algo maravilhoso, é uma riqueza que adentra no coração de Deus, ver um jovem cheio, tomado pelas suas mãos. E fala assim também: é no coração do jovem que se desenha, que se projetam e se forjam as perspectivas futuras da humanidade. É no nosso coração, jovem, que se projetam, que se é construído o futuro da humanidade.
E é verdade, é através do nosso futuro, é através das nossas perspectivas que nós vamos ter uma nação melhor, que nós vamos ter uma cidade melhor. Não adianta nada nós queremos que o mundo mude, se abrimos a janela do nosso carro, jogamos lixo no chão, se saímos falando palavrão por aí, não adianta nada. Porque o que vai mudar o nosso país, o que vai mudar a nossa cidade, são as nossas perspectivas. João Paulo II falou isso quando esteve aqui no Brasil. São as perspectivas do jovem, do coração do jovem, que vão guiar o futuro da humanidade. Se o jovem hoje só pensa merda, vai dar merda. Desculpe pela palavra, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Se hoje nós só estamos pensando naquilo que tem curta duração, naquilo que passa, infelizmente é isso que vai acontecer com cada um de nós, com a nossa cidade, com o nosso país, porque são as nossas perspectivas que nos farão viver aqui nessa terra o que Deus sonhou a cada um de nós. Por isso, jovem, nunca deixe de sonhar. João Paulo II acreditou até o fim que era possível ter um mundo melhor. João Paulo II acreditou que o seu país poderia ser liberto do comunismo, e foi isso que aconteceu. João Paulo II sonhou em visitar países que até então não conheciam, que até então eram bloqueados pela fé, pela nossa fé, e ele fez isso acontecer, não porque ele era o Papa, mas porque as suas perspectivas, porque aquilo que estava na sua mente, no seu coração, era o desejo de Deus. Era o desejo de Deus. Olha o que ele falou ainda para nós: nada, escuta isso, jovem, nada nem ninguém, a não ser nós mesmos, podem frustrar esses ideais. Nada e ninguém, a não ser eu e você, temos o poder de frustrar os nossos ideais, o que nós queremos alcançar. Porque o mundo de hoje está cheio de pessoas para nos colocar para baixo, cheio de pessoas, quando vamos contar do nosso sonho, do que nós queremos viver, falando para nós: não vai dar certo, não vai acontecer isso na sua vida. E olha o que João Paulo II falou: nada nem ninguém, a não ser você, tem a capacidade de frustrar os nossos ideais, até que você se achegue na sua meta. Caso contrário, não está nada destruído. Escuta isso, jovem, nada e nem ninguém nesse mundo tem a capacidade de frustrar aonde você quer chegar, se está no coração de Deus isso que você quer viver. Ninguém tem a capacidade de destruir o que é de Deus na minha vida e na sua vida. Ninguém pode. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha, não é o homem que vai fechar, é nós, somente nós podemos fechar. A nossa perspectiva nos levará a viver coisas do céu ou coisas da terra, a lutar pelo céu ou a lutar pela terra. Olha o que fala assim: são vocês, jovens, os que lhe vão dar o sentido. Somos nós. Ele depositava muita fé nos jovens, muita mesmo. Tenho certeza que ele está no céu intercedendo, vendo uma juventude aqui, nesse frio, no feriadão que está chegando, mas nós estamos aqui, entendendo que um homem deu a sua vida pela igreja, deu a sua vida para que algo fosse conquistado hoje, nos dias de hoje, a cada um de nós. Como nós falávamos, né? Para que nós não possamos deixar de ser santos na nossa vida, no nosso coração. Escuta isso para a gente finalizar. Só Jesus é e será sempre a resposta aos grandes anseios, aos infinitos desejos,
aos ideais mais elevados que fervulham no coração humano. Olha que coisa maravilhosa. Só Jesus é e será sempre a resposta aos grandes anseios. Só Ele é a resposta para os grandes anseios do nosso coração, aos infinitos desejos. Só Jesus é a resposta. Não queira procurar em outras coisas. Só Ele é a resposta para os nossos infinitos desejos. Se algo está perturbando o nosso coração, eu quero falar para você, jovem, vai procurar a resposta em Jesus, porque só Ele é a resposta. Só Ele é a resposta que nos guia, que pode nos nortear. Busquem, olha que coisa maravilhosa, é isso que nós procuramos aqui dentro. Busquem com empenho, olha, ele falava naquele tempo, busquem com empenho uma formação que leve ao amadurecimento da fé. Ele pedia isso quando veio aqui ao Brasil aos jovens. Busquem com empenho amadurecerem a sua fé. O que é buscar com empenho? É desejar conhecer mais de Deus, é desejar conhecer mais sobre a igreja, sobre os sacramentos, sobre tudo. Não adianta só nós virmos aqui, meus amados, levantarmos os nossos braços, dançarmos, efusão, você repousa, isso também é graça de Deus, mas nós precisamos amadurecer a nossa fé. E como nós vamos conseguir isso? Lendo o catecismo, indo na Santa Missa, procurando a confissão, rezando o Santo Terço, visitando Jesus ali no sacrário. Quantas vezes eu canso de visitar Jesus ali sozinho, aquele silêncio, ninguém dentro da igreja, e ali está Ele, como esposo, esperando a sua noiva vir ao seu encontro. Aí está caminhando. E Deus fala isso para nós através de João Paulo II. Ele finalizou esta carta assim: Deus precisa, a igreja precisa, o Brasil precisa de jovens cheios de fortaleza, que lutem pelos seus ideais com santa persistência. Deus precisa de você, jovem. Toda vez que eu erro, toda vez que eu caio no pecado, eu olho para João Paulo II e falo para ele: eu te envergonhei, meu amigo, porque eu sempre olho para você para chegar até o céu. Eu te envergonhei. Eu olho para a vida dele, pela luta que ele teve, pela sua santidade, e falo para ele: me ajuda, São João Paulo, me ajuda que o meu coração já chegue até Jesus como o teu coração chegou. Esse é o desejo de Jesus para cada um de nós. Ele falou através de João Paulo II aqui na nossa nação, que Deus precisa de nós, o Brasil precisa de você, jovem. Telêmaco Borba precisa de você, o Leão de Judá precisa de você, para que nós possamos lutar pelos nossos ideais, por aquilo que nós achamos certo, porque o mundo tem falado aí que o aborto é certo, o mundo tem falado aí que ser homem, ser mulher, tanto faz, o mundo tem pregado tantas coisas, que se você roubar a vida inteira, que se você comprar vários apartamentos com dinheiros de corrupção, você será um rei, você será visto pela nação como aquele que lutou e conquistou tudo isso, não como aquele que roubou. Hoje na nossa nação, o ladrão tem mais privilégio, aquele que está na prisão tem mais privilégio do que nós que estamos lutando pela nossa fé. E isso não pode acontecer. Nós precisamos lutar por aquilo que João Paulo II falou: nós somos a esperança de um futuro melhor. Nós temos que acreditar nisso. Se eu e você não acreditarmos nessa verdade, quem fará acontecer? Lá na sua casa, você também tem que fazer parte dessa graça. Você tem que levantar uma bandeira de fé, uma bandeira pelo nosso país. Nós temos que levantar.
Nunca a palavra da Renovação Carismática Católica, se eu não me engano, em 2006, faz tão sentido como hoje a palavra que está em Macabeus. Levantemos a nossa pátria do seu abatimento e lutemos pelo nosso povo e pela nossa religião. Nunca essa palavra foi tão atual como hoje. Levantemos a nossa pátria do seu abatimento. Lutemos pelo nosso povo e pela nossa religião. Chegou a hora de levantarmos guerreiros para levantar uma bandeira de fé. Se João Paulo II sozinho foi até as cadeias, foi até os hospitais, foi até os leprosos, foi até aqueles que queriam destruir a sua vida. Sabe aquele homem que atirou em João Paulo II? Ele foi o visitar na cadeia, ele o perdoou, o visitou, orou por ele, colocou as mãos na cabeça dele, porque ele acreditava em um ideal. Ele poderia muito bem mandar matar, mandar bater, fazer tudo o que fosse, mas o que ele fez? Ele amou, abraçou. Eu tenho certeza de que aquele homem foi curado, tomado. E João Paulo II, São João Paulo II, quando ele já estava com os seus 83 anos, as doenças começaram a ficar mais agressivas no seu corpo, até por mesmo da sua idade. Chegou um ano no seu papado que ele não podia mais andar, pelo mal de Parkinson, e ele ia nas suas audiências gerais de cadeira de rodas. Chegou um tempo que ele perdeu primeiro a visão do olho direito e só estava com a visão de um olho. Muitos bispos falam, muitas pessoas falam que João Paulo II, na sua doença, deixou de exercer o seu papado. Ele não deixou de exercer o seu papado um dia sequer, um momento sequer. Pessoas o aconselharam a renunciar, pessoas o aconselharam a deixar por causa da sua doença, e ele falou: eu sei a hora que o Senhor virá me buscar. Até quando Ele não vier, eu vou lutar. Por isso que Ele pedia para nós, jovens do Brasil, sacrifício. Sem sacrifício nós não chegamos a nada. Eu sempre costumo falar: se não te custa nada, jovem, ser de Deus, não vale a pena. Mas se tem te custado, muitas vezes ser debochado, isso tem te custado. Como eu, no começo da minha caminhada, tinha vergonha de carregar a Bíblia, tinha vergonha mesmo, não me custava nada. Mas quando começou a me custar, eu comecei a carregar, comecei a ser debochado pelos meus amigos, eu comecei a perceber: agora sim está fazendo sentido caminhar com Deus. Precisa fazer barulho. A mudança causa barulho, causa fofoca. E este homem não desistiu, foi até o fim. Eu assisti um vídeo dele ontem, da sua última catequese, e ele queria dar a bênção que ele costumava dar em todas as suas catequeses. E algo muito interessante, ele preparou todos os seus discursos até o último dia da sua vida. Ninguém preparou para ele. Ele preparou todos os discursos, mesmo que os cardeais escrevessem o que ele queria falar, porque ele não podia nem mais escrever, ele falava para que pudessem escrever, mesmo com a idade frágil. E ontem o meu coração partiu quando eu olhei para João Paulo II na cadeira de rodas, falando para aquela multidão na praça de São Pedro. A voz dele não saía mais, só dava para escutar um sussurro, vendo as suas forças indo embora. E ele queria dar a sua bênção que o Papa sempre fala, e ele não conseguiu. Esse era o seu último desejo, e ele só deu a bênção com as mãos. E no dia seguinte, ele estava na sua cama com este cardeal que o acompanhou a vida inteira, e a última palavra que ele falou:
foi totus tus, todo teu. E foi para os braços do Pai. A palavra que o norteou a sua vida foi a última palavra que ele sussurrou: totus tus. E ele se entregou aos braços do Pai. Foi o segundo Papa da história, com o papado mais longo, 26 anos de papado. 26 anos à frente da igreja, se doando, se entregando. Eu nunca esqueço um mês meu de conversão. Eu chorava na frente da televisão, vendo aquele caixão dentro do Vaticano, o mundo inteiro acompanhando. E eu falava: eu queria ter te conhecido antes. Eu queria. Porque João Paulo II não deixou somente um papado, mas ele nos deixou uma certeza: que é possível ser santo nos dias de hoje. Independente do que falem, é possível ser. Tive uma graça muito grande. Fui para a casa do nosso pai fundador, que mora lá no Recife. Fui passear junto com 2 amigos meus. E nós fomos visitar o mosteiro de São Bento, maravilhoso, lindo. E quando São João Paulo II esteve no Brasil em 1980, ele foi até Recife e foi até o mosteiro de São Bento. Ficou na casa de Dom Helder Câmara, no fundo da igreja. E o João Vitor, que estava comigo, o Alex também, que estava comigo, ele falou: ó, tem o quarto ali atrás onde João Paulo II dormiu. Vocês querem conhecer? E daí, né, eu já com o olho brilhando, o João também falou: não, claro que vamos. Ele falou: ó, só que sempre tem segurança lá, tem uns 4 seguranças. Eles ficam de olho, acompanham e tudo mais. E o Alex voltou branco de lá, assim, voltou pálido. Ele falou assim: gente, acredita que hoje não tem nenhum segurança? Eu logo pensei e falei: nossa, é hoje, né, que eu vou deitar nessa cama. Vou beijar essa cama. E nós entramos dentro daquela casa, uma casinha de madeira, mas muito pequenininha. E João Paulo II realmente não gostava nada de luxo, ele gostava desses lugares. Ele podia muito bem: eu quero ficar no melhor hotel aqui de Recife. E ele ficou em uma casinha de madeira, um quartinho de madeira, um jardinzinho com um banquinho ali para ele fazer os seus estudos enquanto estava no Brasil. Foi ali. E quando nós entramos dentro daquele quarto, estava ali a casula que João Paulo usou quando celebrou a missa naquela igreja, coberta com plástico, coisa mais linda assim, bege, o símbolo do Vaticano. Eu olhei, me ajoelhei, já comecei a chorar, o João também. E nisso o Alex estava lá fora, né? Estava esperando e tudo mais. Aí o João olhou para mim e falou assim: ele falou: você está pensando mesmo que eu? Eu falei: ó, eu acho que tô. Ele falou: será que se a gente pegar um pedacinho da casula é pecado? Ele falou assim. Aí eu olhei para ele e falei: ah, eu acho que não, né, João? Acho que não tem nada a ver, né? Aí a gente pegou o plástico onde estava a casula, abrimos assim o plástico, e na hora que o João foi colocar a mão para tirar, um pedaço já estava um rombo ali. Então significa que alguém tinha passado por ali já. Não era o primeiro, né? Um dia a gente vai se encontrar. Espero que seja no céu. E já estava rasgado. Daí o João falou: ah, então pode, olha aqui, ó, já está até rasgado. Eu falei: não, é verdade, já está até rasgado. Aí beleza, pegamos aquele pedaço, né? Só um pedaço, né? Pra gente dividir ali entre todo mundo, né? Aí a hora que a gente chega lá fora, a gente conta pro Alex, ele olha pra gente e fala assim: eu não tive nada a ver com isso que vocês fizeram. O pecado é de vocês. Aí aquilo já começou a pesar. O João falou: a gente tem que conversar com o padre, porque eu acho que a gente acabou de pecar, a gente tem que ir lá devolver. Então eu falei: ah, João, acho que não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. E aquilo ali foi corroendo a gente durante o dia inteiro. Aí o João ligou para um amigo dele, que estava lá na Canção Nova, e ligou assim: viu, seguinte,
Se você, por acaso, entrasse em um quarto e enxergasse assim a casula, a roupa que o Papa João Paulo II usou quando esteve no Brasil, se você pegasse um pedaço assim, por acaso, será que é pecado? Daí a outra pessoa começou a dar risada. Ele começou a dar risada, e falou assim: acho que João Paulo II está dando risada de vocês lá no céu agora. Ele falou: eu no lugar de vocês tinha feito a mesma coisa. E aquilo ali, aliviou o coração. Aliviou o coração. E nós voltamos, né? Eu fiz até uma imagenzinha que está aqui, ó, um pedacinho da casula, que eu guardo comigo durante a minha vida inteira. E olha como Deus é maravilhoso. Quando eu fiz essa arte aqui, eu fui numa gráfica para imprimir. E eu estava com um pedaço ali, né, no bolso da casula, guardado dentro de um plastiquinho. E até então ele não era santo ainda, ele era beato. E na hora que eu estava conversando com aquele homem, ele tirando as cópias, ele viu que eu fiz uma para mim, uma para o meu pai. E ele viu que tinha, ele olhou ali: nossa, João Paulo II, você é devoto dele? Eu falei: não sou, e tudo mais. Ele falou: nossa, eu também sou muito devoto dele. Eu conhecia a história daquele homem que perdeu o seu filho em um acidente muito trágico. E Deus falava para mim: dá um pedaço para ele. E eu olhei para ele e falei assim: eu não sei porquê, mas Deus, através de João Paulo II, está me falando para te entregar isso daqui. E ele começou a chorar dentro daquela loja. E ele falou: esse é o cuidado de Deus que eu estava esperando desde quando meu filho faleceu. É nessas horas que nós percebemos que o que Deus realiza em nós é muito maior do que nós esperamos. Muito maior. Se pedimos algo, Ele realiza mais. Eu espero, eu e você, chegarmos ao céu, nos encontrarmos com João Paulo II lá, esquiando na nuvem, falando: chega mais, bora, aqui é o teu lugar. E você vai encontrar um monte de gente faceira. Muitos querem ir para o céu para encontrar o Tim Maia. Isso eu não consigo entender. Encontrar o Michael Jackson. Imagine, eu quero ir para o céu para encontrar Jesus, Maria. Imagine João Paulo II lá, né? São Pio, todos os santos, Santa Faustina. E algo muito interessante, que através da vida de Santa Faustina, que era da Cracóvia, João Paulo II instituiu o ano da misericórdia, o terço da misericórdia. Se rezamos hoje pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, foi porque João Paulo II foi sensível ao que Faustina escutou de Jesus. E ele acatou aquilo e o trouxe para a igreja, trouxe para nós. A santidade é hoje, meus amados, é agora. E é isso que nós devemos fazer. Amém?